Aê! Vem chegando o programa Universo Mais na área. Seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso programa Universo Mais. É sempre uma honra poder levar até a sua casa muito conteúdo, começando o ano com o pé direito. Te desejo um ano maravilhoso, de muita paz, saúde, prosperidade. E o programa de hoje traz tanto conteúdo que se você perder um minuto de programa, vai perder muita coisa. Vai conferir meu bate-papo sobre o cientista Dr. Frederico de Marco, o importante cientista de Araraquara que revolucionou a ciência com as suas descobertas e invenções. A cidade de Araraquara foi o berço para muitas descobertas e invenções de um cientista que é o Dr. Frederico de Marco. Dedicou grande parte da sua vida às pesquisas em prol de combater as mudanças climáticas extremas. Hoje nós vamos receber, aqui no programa Universo Mais, o pesquisador Ronisier Correia, que vai nos falar sobre as pesquisas de como as descobertas deste grande homem têm sido utilizadas ultimamente por muitos países. Seja bem-vindo, Ronisier. Muito obrigado, Dani. Mais uma vez aqui no programa Universo Mais. Felizmente com melhores notícias. Que bom, ficamos felizes com isso. Das últimas vezes que você veio, já faz um bom tempo, acredito que é importante nós relembrarmos, apesar de ser um araraquarense, porém pouco falado, quem foi ele, esse grande cientista Frederico de Marco. Bom, Dani, se o programa durasse 2 horas, eu teria como dar uma introdução à história de Frederico de Marco, todas as realizações. Mas o principal é a chuva artificial, foi o que ele mais ficou famoso. Entre as várias invenções, diversas invenções dele, a que mais se projetou foram as chuvas artificiais. E é muito interessante a história do Ronisier. Vou contar, tá bom? Pode, à vontade, não tem problema. As pessoas são curiosas. O Ronisier veio para Araraquara para conhecer uma pessoa, que ficou um tempo com essa pessoa, e aí começou como um curioso. Como produtor de arte, que eu sou, produtor de arte da Globo. Começou a fuçar sobre as histórias de Araraquara e descobriu o cientista Frederico de Marco. Ficou encantado e de lá para cá você eterniza o nome de Frederico de Marco, levando aos programas de televisão, indo até aos simpósios e por aí vai. A grande luta, a grande batalha é para o reconhecimento do que ele fez, porque quando eu comecei a conversar com senhores idosos, jornalistas da época, era tido muito como uma piada. É o maluco que subia e fazia chover. Eu falei assim, poxa, mas é interessante saber por que ele se projetou. Quando eu pesquisei, eu vi que era diferente. E mais, aí eu fui pesquisar, e isso atualmente? Será que isso existe? Por mais malucos assim, né? Exatamente, que são os malucos que despertam as transformações e as mudanças no planeta, Então, quando eu fui pesquisar, eu vi que a patente dele estava sendo utilizada, e isso não era falado em lugar nenhum. Então, gradativamente, quando eu comecei a falar em 2010, que, gente, vocês não estão percebendo, foi inventado aqui, pelo Frederico de Marco, as chuvas artificiais, patenteado no Brasil e na Argentina, agora está sendo usado em mais de 40 países, na China, em larga escala. Aqui não foi, mas não é uma ideia da sua cabeça? Eu falei assim, não, está aqui os documentos. A única diferença é que ele não está sendo reconhecido. E teve um senhor que foi assistente dele, falecido agora, mas eu consegui entrevistá-lo em 2013, que ele contou a história da fatídica tarde que deu essa revolução toda. Ele ajudando o Dr. Frederico, não sei se eu deixei algumas fotos com vocês, tem a foto do avião, inclusive, que ele junto com os colaboradores, junto a esse avião. Aí decolaram e centenas de pessoas foram assistir no aeroporto a tal chuva artificial, a maioria não acreditando. Decolou, produziu lá, jogou os sais, iodeto de prata, etc., nas nuvens, só que a nuvem foi crescendo demais. Ele pousou e eles começaram a observar. Quando despencou a tempestade, caíram granizos maiores do que laranja, então destruiu 2 bairros. E o doutor Frederico ficou desesperado, daí todo mundo, não, calma que a prefeitura vai ajudar com os telhados. A prefeitura, naquela época, a Câmara Municipal ajudava muito o doutor Frederico de Marco. E ele falou assim, não é esse o problema. Era 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, ele falou,
tem cientistas e militares aqui de todas as potências me observando. Então, de repente, sem querer, eu posso ter mostrado para eles como se pode fazer uma guerra climática, uma guerra de chuvas artificiais. E dali eu passei a pesquisar isso e fui descobrir novas patentes na atualidade e um projeto que se chama Plano B, que é a geoengenharia climática, manipulação do clima em larga escala planetária. Dali é que eu me incomodei. Falei, peraí, isso deveria estar sendo falado no Fantástico. Então tentei levar para a Globo, que era minha casa, no caso, né, como profissional, mas estava aquele receio, ninguém entendia muito bem daquilo, né? Resumindo, agora Emirados Árabes utilizam, China em larga escala, e a China agora, até saiu no dia 25 de dezembro, meu aniversário de Natal, uma matéria especial. Do Jack também, nosso diretor aqui. 25? De 25 de dezembro. Mas Jack, que a gente tanto se fala há anos, eu não sabia disso. Mostrando que o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês, eles queriam fazer um grande evento. Já tinham feito isso em 2008, nas Olimpíadas. Mas, mais do que simplesmente que não chovesse no dia do evento, porque era o ar livre, muitos convidados, desfiles, como o 7 de setembro nosso, tinha um problema, a poluição. A poluição estava em níveis insuportáveis. O que a China fez? Utilizou a patente idêntico, né? Foguetes lançados às nuvens e aviões jogando iodeto de prata. E conseguiram que com a chuva artificial caísse as partículas que ficam em suspensão, a poluição que incomoda a gente, que acaba com a saúde do ser humano, a níveis de ar bom. Então, os 100 anos de Partido Comunista Chinês foram comemorados com a patente do Dr. Frederico. Sem chuva, céu limpo e ar puro. Que maravilha! E ninguém reconhece que é o Dr. Frederico. Quando eu pesquisei mais a fundo, e ainda em outras entrevistas, eu encontro o nome de um outro cientista nos anos 60, sendo que nós temos matérias, eu mandei algumas para cá, matérias dos anos 40, dos anos 50, sobre as chuvas artificiais do Dr. Frederico. E, insistentemente, lá fora, a gente precisava do apoio do nosso governo. O general Mourão já sabe. O gabinete da vice-presidência já me respondeu, olha, muito interessante isso, vamos ver o que a gente faz. Mas é tanto problema que o governo tem que o Dr. Frederico está ficando em segundo plano, né, segundo projeto. Mas, e a imprensa também falasse, aqui é a maior chance, exatamente os programas que eu gravei aqui, que eu falei, foram o que mais deu projeção para o Dr. Frederico, porque o jornal Imparcial, onde eu escrevo muito, não só o Imparcial, outros jornais, ele fica a critério mais do município. E já seria importante, né, os próprios munícipes, nossa, na minha cidade, falar para os filhos, porque as gerações antigas ainda tinham isso. Passavam, né, muitos idosos, eles me contam, idosos, 60 anos, 70, meu avô falava muito, elogiava, só que isso foi decaindo. No próximo bloco, a gente vai continuar esse assunto. E nós continuamos com o bate-papo pesquisador Ronisier. Ronisier, eu perguntei para você sobre a existência de parentes ainda aqui em Araraquara. Me diz, você já pesquisou isso também? Com certeza. Já pesquisei. Mais do que isso, né? Nós conseguimos reunir pelo menos, acho que 12 ou 14 parentes num grupo de WhatsApp, para eu ir sempre atualizando. Inclusive, a entrevista aqui, eu sempre aviso a eles. Que legal! Um abraço para todos, eles são então. hiper admiradores do programa por essa oportunidade, essa porta aberta, né? Mas olha, quem quiser acompanhar todos os estudos do Ronisier, você tem alguma página, algum canal no YouTube com essas falas de forma mais amplificadas, mais completas? Porque aqui a gente tem que dar um resumo, infelizmente. Como eu descobri que o Dr. Frederico foi convidado para um grupo nos anos 40, a Estação X, Action Station, que venceu a Segunda Guerra Mundial, eu coloquei o nome do grupo de Estação X. Então é só as pessoas procurarem Estação X no YouTube, procurar Estação X no Facebook, que vão encontrar lá. Vão me encontrar. Ronisier é um nome único, né? Então já sabe que sou eu. Parabéns, Ronisier, por muito obrigado e obrigado pela porta. Do araraquarense, né? E tão importante, doutor, cientista, professor, um homem de se orgulhar mesmo da nossa cidade.
Pode falar. Só mais um detalhezinho que eu lembrei quando eu estava chegando aqui, que pouca gente sabe, né? Um reitor da Unesp comentou de uma matéria que ele leu me e falou, mas eu não sabia disso, que Albert Einstein escreveu para Frederico Demarco. Eu levantei documentos que todo mundo dizia que era impossível. Impossível Albert Einstein falar com Frederico Demarco. Então eu consegui o documento. Olha! Mas outro que o próprio reitor não deve saber, vai saber agora, é que a Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara se chama, por lei, né, a lei aprovada nos anos 60, Faculdade de Ciências e Letras, doutor, professor Frederico Demarco. Olha, foi aprovado por lei, mas não foi usado. usual até hoje. Mas para a gente vale a gente lembrar, né, colocar no seu programa, falar, olha, o mérito que no passado já estavam dando para ele, o que as pessoas precisam entender é que ele não era uma pessoa do passado, ele é do futuro ainda. Do futuro mesmo, deveria no mínimo ter aí nome de rua principal, De com rua tem, certeza. Avenida Frederico Demarco. Ah, Avenida mas deve Cientista ficar Frederico em Demarco. algum bairro, porque... Pois é, mas não tem nenhuma ênfase do porquê que tem esse nome, né? Pois é, mas né, nós Mas a gente chega lá. com certeza.